o jornalista Cláudio Teran. Ele chega trazendo o quadro Entendendo a Notícia e vai nos ajudar a entender a notícia dessa quinta-feira, os assuntos da política que giram no seu comentário a partir de agora. Na tela, vai. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Incrível que a gente passou a semana toda falando sobre a crise do PDT. E hoje, mais um capítulo. Tem espaço para selar a paz nesse processo? Olha só, o Ciro Gomes, que fez toda aquela arenga, já está no exterior, que ele gosta, de passear pelo Grand Monde. Então ele está fora do Brasil. De vez em quando ele volta. E quando ele volta, ele dá aquelas entrevistas bombásticas, como aquela que ele fez, e onde ele atacou o Camilo, atacou o Cid, atacou a Isolda, atacou o Veveu, e tudo e todos, em relação ao futuro do PDT. O que aconteceu, então, ontem? Ontem teve uma reunião, mais uma, entre o Cid Gomes, o Lupe e o André Figueiredo. Observem que ontem os jornais mostravam de manhã que o André Figueiredo estava ameaçando retalhar a maioria do partido, ameaçando tomar cargo, essas coisas todas. E depois acalmou, E acalmou por quê? Porque sentiu o peso da maioria dentro do partido. O Lupe, que faz o jogo duplo, de um lado ele é Ciro, de um lado ele é Lula, de um lado ele é Cid, de um lado é André Figueiredo, e está com o pé em cada canoa, ontem também sentiu o peso da reação da maioria dentro do partido. E essa reunião programada pelo Cid Gomes para sexta-feira, a preço de hoje, estaria cancelada, justamente por um acordo em que, entre outras coisas, afastaria o André Figueiredo da presidência do partido. E o André ficaria licenciado da presidência do partido. E aí, no final do ano, se houvesse consenso, o André então seria reeleito para ficar 4 anos, pelos próximos 4 anos do comando do partido. Bom, vamos analisar aqui, independente do que vai acontecer amanhã, se vai haver ou não a reunião, a situação do deputado federal André Figueiredo. É um quadro, e eu me lembro bem dele, quando ele fez a primeira campanha para deputado. A propaganda era uma colagem de fotos do Tasso Gereissati e do Ciro Gomes. Na época, o Tasso que era o homem forte do Ceará e era o governador. Ele fez uma colagem imensa de fotos. Tinha também a Patrícia, que na época era Patrícia Gomes, e tinha o próprio Cid, também aparecia nessas imagens e tal. E André não conseguiu ser eleito. Só seria eleito na outra eleição. Mas a propaganda dele foi a reboque dos líderes fortes. E é interessante esse traço, porque o André é um bom político, é um bom articulador, tem bom trânsito em Brasília, mas a vida inteira André Figueiredo esteve na sombra do grupo dos Ferreira Gomes, aqui no estado do Ceará. Seguiu com eles para onde eles foram. Então o André foi do PROS, o André foi do PDT, o André foi do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, enfim, esteve com eles onde eles estiveram. E aí se tornou também uma pessoa muito próxima, muito amiga, muito leal ao Ciro Gomes, ao Cid Gomes, aos Ferreira Gomes de maneira geral. O tempo passou e o André sempre achou, e é daquelas figuras dentro do PDT, que acha o seguinte: quem manda é o Ciro. Não são poucos os políticos que acham isso. Quem manda é o Ciro. E o André se acostumou com essa realidade, até porque o próprio Cid Gomes sempre deixou a palavra final para o irmão mais velho, por várias questões e por diversas razões. A partir daí, onde eu quero chegar com esse comentário? Mostrar que o André Figueiredo só tem força dentro do PDT se aqueles que lideram ele quiserem.
Não é um líder que mande, não é um líder autônomo, não é um líder que tenha condições de tomar decisões. As decisões que o André toma, ele precisa primeiro ouvir os mais fortes dentro do partido. E os mais fortes, a vida toda, foram os Ferreira Gomes, principalmente Ciro. André se acostumou tanto com essa realidade que ele não sabe lidar com o partido em conflito. Ele não tem como lidar. Tanto é que nessa contenda ele escolheu um lado, ele ficou do lado do Ciro Gomes, ou seja, ele escolheu o lado da minoria e não o lado da maioria. Na situação de conflito atual, por mais força que o Ciro tenha, ele hoje representa a minoria dentro do PDT, uma dissidência, porque a maioria quer fazer o que o Lupe já fez, aliar-se ao PT, quer fazer o que 10 dos 13 deputados estaduais já fizeram, aliar-se ao PT, e quer tocar a vida ligado ao PT. Como, aliás, o Cid e o Camilo haviam decidido no ano passado, e o Ciro esbudegou tudo, como todo mundo está careca de saber. Desse acordo, agora o que vai acontecer? O Lupe sentiu que a minoria seria atropelada e esmagada pela reunião da sexta-feira. Aquela que foi programada e que, em princípio, estaria cancelada. Isso até a gravação desse comentário, hein? Porque no balanço das horas tudo pode mudar. Mas o fato é que o Lupe e o André só foram atrás do Cid para conversar, porque sabem que o grupo majoritário do PDT pode sim passar por cima deles. Cláudio Teran para o Sistema Maior de Comunicação.